Vamos continuar a leitura da aula de Srila Maharaj. Se der algum problema na internet, vocês me avisam. Eu vou acompanhar aqui com o Facebook. Hoje o cristão está comemorando, né? A Sexta-feira Santa, tal. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que eu conheço que são cristãos e é bem diferente, né? A visão do cristianismo do Gaudiya Vaishnavismo. É algo assim muito, muito diferente, porque eles mandaram assim, momento de reflexão, né? E aí no momento de reflexão, eles falam assim, sobre paz, sobre sofrimento, que os anjos nos liberem do sofrimento, enfim, eles têm essa pegada, né? O foco, na verdade, pelo menos do pessoal que me mandou, não sei se é todo cristão que tem esse foco, mas eles usam a religião, usam a Bíblia, usam o cristianismo, porque a escritura do cristão é a Bíblia, né? Eles usam toda essa parte para ter uma vida material melhor. Toda a base deles, não estou dizendo que Jesus Cristo falou isso porque eu nunca li a Bíblia, mas, pelo menos o cristianismo que eu conheço, dos devotos cristãos, devotos de Jesus Cristo, eles usam Jesus Cristo, enfim, o cristianismo, Deus, para melhorar a sua vida material, para ter mais paz, para ninguém te perturbar, para você não ter problemas de família, você não ter problemas de saúde, você não ter problema financeiro, enfim, toda essa parte ligada ao mundo material. E nós, Gaudiya Vaishnavas, né, nós não somos Gaudiya Vaishnavas, mas nós estamos nessa escola, nós estamos nessa linha. E a linha do Gaudiya Vaishnavismo, a linha de Srila Siddhar Maharaj, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o foco, nós somos a alma. Então, nós buscamos Deus por amor e para quê? Porque nós somos a alma. Nós não estamos preocupados com o corpo material, nós não pedimos nada. Então, também tem aquela Prahlada Maharaj, acho que todo mundo já ouviu falar em Prahlada Maharaj, né? O filho do demônio, Hiranyakashipu. Quando o Senhor Nishinradeva matou o demônio, seu pai, o Senhor Nishinradeva, o Senhor Nishinradeva ficou muito, muito agitado. Ficou muito agitado. E aí, o único que conseguiu acalmá-lo foi Prahlada Maharaj, seu devoto puro. E aí, depois que ele acalmou o Senhor Nishinradeva, Prahlada Maharaj acalmou o Senhor Nishinradeva falou para ele, peça algo. E ele não queria pedir nada. Peça algo para você. E Prahlada Maharaj não queria pedir nada. Devoto puro não pede nada material. Devoto puro pede fé, pede serviço, é a única coisa que ele pede, um devoto realmente. E aí o Senhor Nishinradeva novamente falou, peça algo. E Prahlada Maharaj falou, a única coisa que eu quero pedir é para que nunca peça nada. Eu quero que o Senhor me dê esse tipo de humor, que eu nunca peça nada. Então, essa é a linha do Gaudiya Vaishnavismo. Não pedir nada, nada material. E as pessoas, enfim, de outras filosofias, de outras religiões, pelo menos as que eu conheço, elas pedem o tempo todo. Mas pedem algo material. Não pedem mais serviço a Deus, não pedem mais fé,
Elas não rezam, não oram para pedir mais fé, para limpar sua alma. Elas estão preocupadas somente com o lado material. Mas isso é passado para elas pelos líderes das instituições, né? Então eu queria comentar isso porque eu achei assim bem interessante eles falando momento de reflexão na Sexta-feira Santa. Mas a reflexão, na verdade, é material. Não é uma reflexão transcendental. É uma reflexão, ande com os amigos que vão te fazer o bem material. Eles estão preocupados só com o bem material. O foco, na verdade, é o bem material. Então, é bem diferente da nossa linha, por isso que eu falei, eu tenho que comentar isso, porque as pessoas novas, principalmente, né? O pessoal que já é mais antigo já sabe mais ou menos disso, que a nossa linha não deve pedir nada. Os gurus falam, não peça nada. Siddhar Maharaj fala, a única coisa que você pode pedir é mais fé, mais serviço devocional. Somente isso, nada mais. Se vocês mandarem alguma mensagem aqui perguntando ou fazendo algum comentário, eu não estou conseguindo abrir aqui o Facebook, então eu não vou conseguir ver agora. Mas podem escrever, porque no final da leitura aqui, eu vou entrar pelo celular e eu vejo, mas agora o iPad não está conseguindo abrir as mensagens das pessoas. Deixe-me ver onde paramos aqui. Já lemos essa parte aqui de Uddhava Maharaj, que é um devoto querido de Krishna. E aí estava sendo dito que o devoto, somente o devoto puro pode ver Deus. Deus se apresenta somente para quem ele quer. Deixa eu procurar aqui onde paramos. Eu vou ler a partir daqui, eu não lembro se já lemos isso, mas é importante essa parte aqui, então, mesmo que já foi lido ontem à noite, mas eu vou ler agora novamente. Nunca é demais repetir a consciência de Krishna. A nossa mente, ela está sempre no ambiente ilusório. E qualquer que seja o Pancha Indriya, os 5 sentidos, qualquer que seja os 5 sentidos, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, que tenhamos, tudo está cheio de material, da vida material, do ambiente ilusório. Então, os nossos sentidos, eles querem desfrutar, nós queremos desfrutar. Tudo está cheio de ambiente ilusório. E com o ambiente ilusório, como foi lido ontem, não vamos conseguir ver Deus. Somente vai ver Deus, um devoto puro, quando Deus quiser se apresentar para ele. Os nossos olhos, eles ficaram cegos pela poeira de Visaya. Visaya é o mundo material. Como nós podemos ver o mundo transcendental? Como veremos alguma coisa? Não podemos ver nada transcendental, porque estamos ligados no ambiente ilusório. Nós caímos em uma rede de ilusão, é justamente aqui que paramos, né? Nós caímos numa rede de ilusão,
e somente se alguém cortar esta rede é que nós podemos sair dela. Se conseguirmos alguma misericórdia de Maya Devi, então ela pode cortar a rede e nós podemos sair do ambiente ilusório. Caso contrário, não podemos fazer isso. O que é necessário para isso? O que é necessário para Maya cortar essa rede? Para ela largar de testar nós, de colocar nós no ambiente ilusório? Aí tem um verso do Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Diz o seguinte: Pranipatená. Pranipatená é entrega total. Pariprasna é a indagação honesta, a pergunta correta para o Guru, sem especulação. E a terceira coisa é Sati Jinasa, esse vaia. Temperamento de serviço. Seva Vriti, o voto de Seva. São três coisas importantes para a Maya nos deixar. Três coisas importantes. A rendição total ao Guru, perguntas relevantes, não perguntas da mente, perguntas especulativas, mas perguntas reais para o nosso avanço espiritual. E a terceira parte é o serviço. Serviço honesto ao Guru. O serviço ao Guru, mas o serviço adequado. Então, são três coisas para a Maya nos largar. Mas isso é muito difícil. Quem está totalmente entregue ao Guru? Totalmente entregue ao Guru. Quem faz somente perguntas coerentes? A nossa mente quer saber tudo. Coisas inúteis, a maioria são inúteis para a devoção, e a nossa mente quer. Então, isso não é perguntas relevantes. E também nós não fazemos o serviço ao Guru incondicionalmente, sem querer nada, enfim, fazer da forma adequada. Então, são três coisas importantes para nós. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 34. Por que nós vivemos? Pergunta Silachara Maharaj. Nós nascemos para o serviço ao Senhor Supremo. Isto é chamado Seva Vriti. É o voto de serviço. É o humor de serviço a Deus. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós prometemos ao Senhor Supremo, eu te servirei. Isso aqui eu já falei várias vezes, Silachara Maharaj também, de novo está falando. No 7º mês de vida, nós estávamos no ventre de nossa mãe, no útero da nossa mãe, e Vishnu apareceu para nós. E nós prometemos que iríamos servi-lo. Nós pedimos perdão por não ter servido ele adequadamente, e por isso nós estávamos lá naquele ventre. Naquele momento nós tínhamos a consciência que nós estávamos lá porque nós não servimos Deus corretamente. E pedimos para sair de lá, porque não é um ambiente agradável o ventre da mãe. As escrituras falam isso. Nós pedimos para sair. E prometemos para Krishna, para Vishnu. Prometemos para ele, eu vou te servir. Mas quando saímos do útero da nossa mãe, quando nós entramos aqui no ambiente material, saindo do corpo da nossa mãe, Maya já atacou a gente no primeiro segundo. Nós entramos aqui no mundo material, fora do corpo da mãe, Maya já atacou nós. Então, nós prometemos para Deus, mas nós esquecemos que nós somos uma eterna serva de Deus. Alma, nós somos uma alma eterna serva de Deus. Então, é isso que Silachara Maharaj novamente está falando aqui. Nós prometemos, eu te servirei. Eu prometo que eu verei a tua forma divina com estes olhos. Eu ouvirei as conversas divinas sobre ti.
Eu escutarei Harikata com esses ouvidos. Eu te servirei com estas mãos, fazendo puja, guirlanda, cozinhando. Eu vou fazer parikrama com estas pernas. É por isso que nós temos este corpo humano. Mas o que nós estamos fazendo agora com ele? Estamos somente desfrutando dos sentidos. Em vez dos sentidos serem para servir Deus, nós estamos desfrutando dos sentidos. Então nós esquecemos que prometemos isso para Deus. Todo interesse próprio, nós só temos interesse próprio. Esta é a dificuldade nossa. Nós temos o interesse próprio e da nossa família, dos nossos amigos. Nós damos muito mais ênfase à família do que a Deus. Nós damos muito mais ênfase ao nosso emprego do que a Deus. Nós damos muito mais ênfase ao nosso tempo do que a Deus. O nosso tempo não é gasto com Deus. Nós não usamos o nosso tempo para servir Deus, para deixar Deus feliz. Nós usamos o nosso tempo para deixar nós mesmos felizes, mais felizes na mente, temporariamente. Nós e a nossa família. Mas o foco é servir Deus para deixar Deus feliz. Deus é o desfrutador supremo. E aí tem um verso aqui que Srila Maharaj ele falou aqui, que diz o seguinte: o desejo de satisfazer os próprios sentidos é kama. Kama é desejo material, desfrute material, luxúria. Mas o desejo de agradar os sentidos do Senhor Supremo, Sri Krishna, é prema, é amor. Quando você quer agradar alguém, você ama alguém. Quando você quer agradar a Deus, isso daí é prema, amor puro por Deus. Quando você quer agradar a si mesmo, isso daí é luxúria. A diferença entre luxúria e amor é essa. Aquele que tem a mulher, tem o marido, e ele é luxurioso com ele quer desfrutar do corpo do outro, ele não ama o outro. Ele tem luxúria pelo outro, ele tem o desejo de desfrutar do corpo do outro. Isso não é amor. E com Krishna da mesma forma. Aquele que quer somente desfrutar dos 5 sentidos dele, ele não ama a Deus. Isso daí é kama, é luxúria. E luxúria está no sentido oposto de amor, de prema, amor puro por Deus. Aquele que tem amor puro por Deus, ele quer somente fazer o que Deus gosta. Então, quando ele vai cozinhar, ele não está pensando se ele gosta daquela comida ou não. Ele vai estar pensando, eu vou fazer da forma que Deus gosta. Eu vou cozinhar o que Deus gosta. Mas nós estamos num estágio muito inicial da devoção. Então, a gente cozinha o que a gente gosta. A gente pensa assim, vai no mercado, vai na feira e fala, estou com vontade de comer isso daqui hoje. Aí a pessoa vai lá, né, o devoto vai lá, ele cozinha, oferece, mas oferece por oferecer. Ele não fez o intuito dele, quando ele comprou o alimento e fez a boga, ele preparou a boga, ele não estava com o intuito de servir Deus. Ele estava com o intuito de ele comer aquela comida porque ele estava com vontade. Também é servir Deus? Sim, também é servir Deus. Você pelo menos antes serviu Deus. Mas não é o nível mais avançado. Aquele devoto que está no nível mais avançado, ele faz tudo para servir Deus. Não para servir a si mesmo. Que nem Srila Maharaj falou, outro dia nós lemos aqui sobre o Jamastami, né? Ele já falou em aula anterior sobre o Jamastami. Tem pessoas que no dia do aparecimento de Krishna, no Jamastami, eles fazem 108 preparações. Mas por que ele faz 108 preparações? Para satisfazer Krishna ou para mostrar para os outros templos, para os outros devotos, que ele cozinhou e ele ofereceu 108 preparações. E aí ele faz a foto e posta aqui, ele posta ali, e todo mundo vai falar, nossa, olha só que devoto, né? Ele fez 108 preparações para Krishna. Mas ele fez por amor a Krishna, para agradar Krishna, ou para agradar a sua mente. De noite, quando ele deitou, ele falou, hoje eu fiz 108 preparações. Ele está desfrutando da mente dele. São níveis de serviço devocional.
Mas, como diz aqui, nós temos que agradar Krishna, não agradar nós mesmos. Uma coisa é kama, é luxúria, agradar nós mesmos, os sentidos e a mente. O outro é prema, amor puro por Deus. Esse é um verso importante aqui que Silachar Maharaj falou. E esse verso está escrito aonde? Ele está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita. Adilila, o início do livro, capítulo 4, verso 165. Kama significa desejo, luxúria material, interesse próprio. O desejo de agradar a sua própria mente, agradar os seus olhos, os sentidos em geral, né? O olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição, isso daí é kama, é luxúria, é agradar os seus próprios sentidos e a mente. É chamado de Atimendriya Priti, mas Krishna Priti significa que você serve, você agrada ao Senhor Supremo, agrada o seu Guru. Isso é chamado de serviço devocional. Nós cantamos o Kirtan, disse Silachara Maharaj. Aí tem o Kirtan aqui, que diz o seguinte: quando eu estava no ventre da minha mãe, eu obtive muita austeridade. Uma vez você me mostrou a sua forma. Eu ouvi, está falando com Deus, eu ouvi no ventre da minha mãe, mas agora eu não o vejo. Então, esse verso aqui, eu não sei quem que compôs esse Kirtan aqui, essa canção, mas está dizendo isso. Nós estávamos lá no ventre da nossa mãe e nós vimos Deus naquele momento. Porque Maya não havia atingido a gente naquele momento. Então nós vimos Deus. E quando nós saímos, Maya atingiu nós. Nós saímos do ventre da mãe e nós não vemos mais Deus. Porque nós temos olhar material. Nós temos olhar mundano. Eu não te vejo mais, diz o Kirtan. Nós ficamos amarrados por vários meses no ventre da mãe. Nós ficamos presos, na verdade, né? A tradução aqui está errada. Nós ficamos presos no ventre da nossa mãe por vários meses. E um dia, Krishna, ele se mostrou a nós no 7º mês, no ventre da nossa mãe. E nós oramos a ele, nós pedimos a ele. Prabhu, falamos para Deus. Prabhu quer dizer mestre. Eu não quero sentar aqui, eu não quero ficar aqui. Você quer sair daí? Perguntou Krishna. Mas você me verá se eu te der olhos. Aí Krishna falou, Vishnu falou, você vai me ver se eu te der olhos? Sim, eu vou. Nós prometemos isso para Deus. Se eu lhe der ouvidos, você ouvirá o meu Harikatha? Krishna perguntou, Vishnu perguntou para nós. E nós respondemos, sim, eu prometo que irei escutar Harikatha. Você me prometeu que iria me adorar, mas agora você me esquece. Por quê? Porque quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós esquecemos de Deus. Esquecemos que somos servos eternos de Deus. Porque nós caímos em avidya. Avidya é um mundo material, um mundo ilusório, é um ambiente ilusório. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nós estamos nadando e nadando e nadando neste oceano do mundo material de Maya, e nós não podemos chegar à sua costa, nós não chegamos à margem,
Nós nadamos, nadamos, nadamos e não chegamos na margem. Por quê? Porque é o oceano de Maya. E quanto mais a gente for desfrutar dos sentidos, mais nós vamos afundar nesse oceano. Silachar Maharaj deu uma aula falando, há um tempo atrás, ele falando que Krishna, nós estamos no oceano de Maya, lutando para não afundar. Lutando, lutando, estamos lá já com o pescoço virado para cima para pegar o ar. Quase afundando no oceano de Maya. E Krishna, ele joga a boia. Krishna, ele joga uma boia para nós. A boia está ao nosso lado, é só estender o braço e pegar a boia. Mas nós não fazemos isso. E quem é a boia? A boia é o Guru. A boia é o serviço que o Guru dá para nós. Então, Krishna joga a boia. Nós estamos afundando em Maya. Alguns usando droga, alguns se intoxicando, outros fazendo sexo ilícito, outros jogando, outros comendo ovos e carne. Outros estão acumulando dinheiro desnecessariamente, usando somente os sentidos para o desfrute próprio, como foi falado, ou desfrute da mente. Alguns estão assim, a maioria, não alguns, a maioria está assim. Krishna joga a boia. Quem é a boia? A boia é o Guru. A boia é o serviço que o Guru dá para nós. Krishna coloca um Guru na nossa vida. O Chaitya Guru, que é o Guru interno, que é Krishna. É uma expansão de Krishna, o Chaitya Guru, o Guru interno. Ele coloca na nossa vida um Guru genuíno se a gente quer isso. Mas aí a gente recebe iniciação e nós não queremos, na verdade. Aí o Guru vem dar o serviço para nós, que é a boia, e nós não agarramos a boia. E nós estamos afundando, afundando. Mas a gente não canta 16 voltas, no mínimo, na japamala todo dia. A gente não cozinha todo dia, oferece para Deus e honra praçada, toda a refeição. A gente não escuta praticamente Harikata todo dia. A maioria, né, quando eu digo a gente, a maioria não canta as canções de manhã à noite que o Guru pediu para cantar. Por que ele pediu? Porque é bom para a nossa vida devocional. A maioria não faz parikirma na Tula se deve, de manhã à noite, como o Guru falou que é bom. Então a boia está aqui ao nosso lado e nós não pegamos nela. Todo dia nós temos a boia aqui ao nosso lado. Mas o que pode acontecer? Silachar Maharaj falou na aula dele anterior. De vez em quando, Maya vai, de vez em quando, de vez em sempre, né? Quase todo dia. Maya, ela bate um vento para afastar a boia de nós. Então, o que Maya faz? Ela dá o desfrute para a gente não fazer o serviço. E aí a boia vai se afastando. Mas, enquanto a boia ainda você estende o braço e consegue pegar a boia, tudo bem. O problema é quando a boia está mais longe do seu alcance. E o que quer dizer isso? Qual é a analogia? É quando você para de vez. Você não vem mais ao templo, você não vem nem no festival, no templo, você não canta mais a japamala, alguns tiram a cantimala, a pessoa só come boga, alguns voltam a comer ovo, até carne. Aí alguns começam a beber novamente, não importa qual bebida, se é cerveja, se é vinho, não importa, é álcool. Alguns começam a beber. Isso é Maya, afastando a boia de nós. A boia está indo cada vez mais longe, mas vai chegar um dia que a gente não consegue mais pegar a boia. E nós vamos esperar isso para quê? Porque a boia pode ficar muito longe de nós. E nessa vida, talvez, nós não vamos mais conseguir servir. Talvez nessa vida a gente não consiga mais. Ou, talvez, daqui a alguns anos só, você ficar afastado durante um bom tempo. Então, se você não pegar a boia e agarrar muito bem ela, que é o serviço devocional que o Guru dá para nós, você pode ficar sem a boia. Aí o que acontece? Você afunda no oceano da ilusão. Você afunda no oceano de Maya. E cada vez mais você vai ficando lá no fundo, lá no fundo. Aí você não quer saber mais de nada devocional. Você não quer nem mais falar com devotos. Você não atende mais o telefone do devoto. Quando o devoto te chama para você ir
no templo, você não quer saber mais de nada. Quando está nesse estágio, você está lá no fundo do oceano de Maya. E quando você pode subir novamente, submergir? Não sei, talvez nessa vida não. Então, por que chegar nesse estágio? Krishna colocou a boia do nosso lado. Todo mundo que está aí na live hoje, e quem vai ver a live depois, porque tem algumas pessoas que não veem a live no momento, eles olham o que está, não assistem a live, eles olham depois a gravação. Então, todos nós que estamos aqui na live, ou quem vai ver depois, não deixe a boia se afastar tanto que você não consiga mais pegar ela. Faça todo dia a prática, que seja menos do que é o ideal. Todo mundo pratica menos do que é o ideal. Mas faça, não deixe de fazer. Eu não consigo cantar 16 voltas por dia na Japamala? Cante 4, no mínimo. É o que o Guru pediu para você e você prometeu para ele. No mínimo. Se você não consegue honrar praçada todas as refeições, pelo menos uma por dia. Pelo menos uma por dia. Não vai honrar praçada uma vez por semana no templo, que é muito pouco. Ou, de repente, você nem vai uma vez por semana no templo. Você vai só no festival. Você acha que uma vez por mês é o suficiente honrar a praçada? A boia está se distanciando de você. Mas vai chegar um dia, se você continuar assim, que a boia não vai estar mais ao seu alcance. Porque Krishna, ele é misericordioso, sim, o Guru é misericordioso. Mas aquele que não quer, ele vai perder a chance. Nós não podemos deixar isso acontecer. Né? Quem quer a vida devocional não pode deixar isso acontecer. Maya é forte, Maya vai te provocar, mas não deixe isso acontecer. Então, continuando aqui, nós prometemos que iríamos fazer o serviço a Deus com as pernas, com os olhos, com a boca, honrando praçada, falando Harikata, cantando Santo Nome. Nós prometemos para Deus tudo isso. E aí Deus falou, então, se eu te der isso, se eu te der aquilo, você vai me servir? Mas o ambiente ilusório, ele está nos agarrando. Agora tem um outro verso aqui que diz aqui. Então, esse verso aqui, nós estamos nadando, nadando, nadando neste oceano da ilusão e nós não podemos chegar à margem, à costa. Apenas nós nadamos e às vezes nós ficamos cansados e começamos a afundar. É o que eu estava falando. Tem um provérbio, né, conhecido por todos, né? Você nada, nada, nada e morre na praia. Né? Tem um verso que fala isso. Você nada, nada, nada e morre na praia. O que é esse que nadou, nadou, nadou e não conseguiu chegar na costa, como disse lá Chara Maharaj? É aquele que faz a coisa certa e também ele faz o que é errado. Ele nadou, nadou, nadou e não conseguiu chegar no local, no objetivo. Por quê? Porque ele continua fazendo o que é errado. Ele aceita o favorável e também aceita o que é desfavorável. Você não vai chegar na meta última da vida se você continuar a fazer o que é desfavorável. Você não vai ter um avanço espiritual adequado se você continuar a fazer o que é indesejável. Nós temos que compreender isso. E aí, Silatya Maharaj continua aqui, estamos no finalzinho dessa parte da aula aqui. Ele fala assim: Sadhu Sangha, tem um verso aqui que diz: se você obtiver boa associação, Sadhu Sangha, e adorar o Senhor, o Guru, então todos os tipos de sofrimento, todos os tipos de elementos ruins, eles serão removidos. Aqui nós temos que compreender,
quando foi falado aqui, né, por Silatya Maharaj, que ele falou, todos os sofrimentos serão removidos, não é o sofrimento material que você está sofrendo por causa do teu karma. Como eu falei no início da aula hoje, né, os cristãos hoje é um dia importante para eles, né? Então, eles estão só pedindo para libertar eles do sofrimento material. Para ganhar dinheiro, quem ganha pouco, está passando dificuldade com comida, com isso, com aquilo. Aquele que tem uma doença, ele pede para sarar da doença. O outro que tem um mau relacionamento com a mulher, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o chefe, vai pedir para melhorar o relacionamento. Então, quando Silatya Maharaj fala aqui, se você servir o Guru, se você tiver boa associação com o Guru, com os devotos, todo o sofrimento será removido. Não é esse sofrimento. É a luxúria, é a inveja, esse é o sofrimento, é a cobiça, é a loucura, é o ego, é esse o sofrimento que Silatya Maharaj está falando. Porque quando você serve o Guru, quando você serve Krishna, quando você se associa com os devotos para servir eles, você vai se livrando desses anartas. Anartas são hábitos indesejáveis que nós temos de vidas anteriores. A gente carrega isso vida após vida, os hábitos errados de vidas anteriores, porque a mente ela acompanha a alma para o próximo corpo. A mente vai junto com a alma. Não é a alma não vai sozinha para o próximo corpo, a mente vai junto. Então, quanto mais você se libertar dos anartas, anarta nirivriti, você se libertar dos anartas nessa vida, a próxima vida também você vai ter menos anartas. Mas nessa vida também. E aí esse é o sofrimento maior. Aquela pessoa luxuriosa, isso aí vai diminuindo. A pessoa que tem inveja dos outros, a cobiça, ela quer tudo que o outro tem. Inveja, a loucura de achar que nós somos seres eternos, corpo eterno. Seres eternos nós somos alma, mas o corpo eterno. Que nós vamos viver, o foco de muitos é viver 80, 100 anos com saúde. Isso aí tudo, essa loucura vai embora. Achar que nós vamos ser felizes com desfrute dos sentidos, da mente. E o ego, o falso ego também vai diminuindo gradativamente com o serviço adequado. Esse é o sofrimento que Silatya Maharaj está falando. Não é o sofrimento do teu karma. O teu karma você vai ter que cumprir. O meu karma ruim e bom eu vou ter que cumprir. Todo mundo vai ter que cumprir o seu karma. Ninguém é livre do karma, somente com a entrega total a Deus. Se você se entregar totalmente a Deus, entrar em Sharanagati, amor puro por Deus, ele tira todo o teu karma, bom e ruim. Ele vai tirar o teu karma bom e ruim. Mas não há outra opção, não há outra forma de o karma ir embora. Não adianta você rezar, não adianta você orar, não adianta fazer nada. Alguns fazem cerimônias para semideuses, cerimônias para fantasmas, para tirar o karma ruim. Isso aí tudo não vai sair. Nenhum semideus, nenhum fantasma vai conseguir tirar o teu sofrimento, porque o teu sofrimento é o teu karma. E nós temos que passar por isso. O sofrimento material, né, é o karma. Agora, a vida espiritual, o serviço a Deus, ele vai tirar o que de você? Ele vai tirar os inimigos. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Ele vai tirar de você a vontade de você comer carne, comer ovos, de você beber, fumar, usar droga. Tudo isso vai indo embora com o serviço adequado. Se você faz o serviço adequadamente, tudo isso vai embora. Agora, se você não faz adequadamente, então não vai embora. Se você não está conseguindo se libertar dos defeitos que você tem, gradativamente você não está melhorando nos defeitos, é porque a prática está insuficiente. Aumente sua prática. Aumente o número de voltas na Japamala, comece a honrar mais a praçada, comece a ler mais, escutar mais Harikata,
E aí, gradativamente, tudo isso que é ruim vai saindo. Isso que é ruim, como eu disse agora há pouco, não o karma, mas esses inimigos que nós temos. Nós lemos uma aula esses dias atrás sobre os inimigos. Os principais são a intoxicação, a matança de animais, o sexo ilícito, os jogos e acumular dinheiro desnecessariamente. Aí Silathyara Maharaj falou, quais são os outros? Não tão importantes quanto esses que são ruins, mas também são ruins. O prazer dos sentidos, da visão, do tato, do paladar, da audição e do olfato. Também são os nossos inimigos. E da mente. Então, são todos inimigos que vão embora com o serviço devocional. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, para ver se alguém comentou algo. Que eu não estava conseguindo. Realmente o iPad não está respondendo hoje, não tá funcionando direito. Então, eu vou abrir aqui pelo celular, porque o celular é garantido que vai abrir. Mas aí eu tenho que voltar na aula que está aqui. Mas tudo bem, vocês aguardam um pouquinho. E o subtítulo dessa aula que eu acabei de ler é Entrando no Mundo de Krishna. Entrando no Mundo Transcendental. É o subtítulo da aula. É uma aula do dia 5 de setembro de 2011. E Silathyara Maharaj deu essa aula em Vrindavana, lá na Índia. Então deixa eu entrar aqui no Facebook para ver se alguém comentou algo ou fez alguma pergunta. Por enquanto ninguém perguntou nada, ninguém fez nenhum comentário. Então vamos ler mais um pouco, ainda temos algum tempo aqui para ler. Eu vou voltar aqui então para o site internacional para continuar a leitura. Só mais um minutinho aqui para chegar no ponto que estávamos lendo. Então, o próximo subtítulo da aula é Cultivando o Coração. É uma aula do dia 5 de setembro de 2011 de Silathyara Maharaj. E aí ele começa falando: se você deseja cultivar algumas árvores frutíferas ou outras árvores e plantas em uma selva, primeiro você deve preparar o local, o solo. Você deve primeiro limpar o local, depois cultivar e plantar. Então, para você plantar num local, numa selva, enfim, você tem que limpar o terreno, depois adubar, colocar
minhoca, enfim, humus, enfim. Você tem que nutrir o solo para depois plantar uma árvore frutífera ou qualquer planta ou qualquer coisa. Então ele está fazendo uma analogia aqui. Você deve primeiro limpar e depois cultivar. Caso contrário, se você plantar algo na selva, essa planta não crescerá. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nutrição significa que você deve dar água. O que significa água? O que é a analogia da água para nós? O que significa água? Você pode dizer o que em nossa linha da consciência de Krishna? Concepção significa a água. O devoto fala assim, o serviço é a água. Aí Srilacharya Maharaj fala, não. Onde você obterá o serviço? Primeiro, é a pergunta. Então, o serviço não é água para nutrir a planta. Aonde está? Como que você vai conseguir? Da onde vem esse serviço primeiro? Disse Srilacharya Maharaj. Aí tem aquele verso que eu li outro dia, que é importante, né? Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Bija. O que quer dizer esse verso? Tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia do Guru e de Krishna, uma alma afortunada, ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Então, a água para nutrir a planta, como diz aqui Srilacharya Maharaj, o que é? É a semente da trepadeira devocional. Tem que ter essa semente. Então, você prepara o solo, você ara a terra, você aduba, você coloca tudo. Mas se não põe a semente, só vai crescer erva daninha. Se você não jogar a semente que você quer, da árvore que você quer, só vai crescer a erva daninha. Então, tem que ter alguém para colocar a semente da devoção. E quem é esse alguém? O Guru genuíno. Por isso é dito que em nossa alma, nós passamos por milhares e milhares de universos. Nós estamos rodando corpo após corpo, entrando no corpo, morrendo, entrando em outro corpo, morrendo, entrando em outro corpo, o corpo morrendo. Aí, pela misericórdia do Guru e de Krishna, nós encontramos um Guru genuíno. E aí nós recebemos a semente da trepadeira devocional. Aí sim começa o serviço. Então a água, o principal, é a semente da devoção. E nós já temos isso. Quem se iniciou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, com os gurus que estão aqui ao lado, já tiveram essa semente. Quem se iniciou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, com os gurus aqui ao lado, já tem essa semente da trepadeira devocional, mas a semente original de Krishna. Então agora é só servir. O Guru deu serviço, como eu falei anteriormente na aula agora que acabamos de ler, da boia. O Guru está dando a boia para a gente, Krishna está dando. E nós temos que agarrá-la com força e nunca deixar ela ir embora. Então, a semente da trepadeira devocional é extremamente importante. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, o Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Então, Srilacharya Maharaj fala, como jardineiro, nós devemos plantar essa semente e regá-la com prática, com a prática devocional, ouvindo e cantando, ouvindo e falando sobre Deus.
Nós somos o jardineiro, nós temos que cuidar da semente. O Guru deu a semente para nós. O Guru genuíno deu a semente da devoção. Mas nós temos que cuidar com muito cuidado. Cuidar com muito cuidado. Todo dia cuidar, todo dia olhar a semente, todo dia regá-la. E aí como é que vai ser agora a prática? Escutar e falar de Deus. Escutar e cantar os nomes de Deus. E, enfim, as 9 práticas principais da Bhakti Yoga. Nós temos que fazer isso todo dia, diariamente. Como jardineiros. Aí, continuando aqui, Srila Maharaj fala, a água significa Shiravana e Kirtan. Escutar e falar de Deus. Escutar e cantar os nomes de Deus. Isso está escrito no Chaitanya Charitamrita. Shiravana Kirtan, Jale Karaye, Sechana, que quer dizer isso? Se você colocar uma flor no solo, você deve regá-la. Se você receber a iniciação, mas não praticar adequadamente Shiravana Kirtan, como obterá o serviço devocional? Nós temos que praticar, escutar e falar de Deus. O que é serviço devocional e o que é emoção? Existe um livro de Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, chamado Emoção e Devoção. Você deveria lê-lo. Emoção significa que alguma emoção, ela vem e você faz algum trabalho, mas depois para de fazê-lo. Isso é emoção. Emoção e devoção não são a mesma coisa. Há uma diferença grande entre emoção e devoção. Então, como diz aqui Srila Maharaj, emoção, tem muitas pessoas, a maioria, na verdade, que entra e continua fazendo no início, é emoção. A pessoa entra toda animada, ela faz o serviço, né? Toda animada. Às vezes tem uma causa por trás também, né? Alguma outra causa que não seja servir Deus, mas ela está emotiva, ela está muito animada. Mas isso não é devoção. Devoção é aquele que está dia após dia e durante muito tempo. Ele não larga. Aquele que está só na emoção, ele larga. Se não tiver devoção no processo, a pessoa larga. A pessoa está só na emoção, a emoção ela larga. Mas a devoção não. Aquele que está devotado a Deus, aquele que está fazendo a prática com devoção, ele não larga. Não tem como largar, porque ele está no processo correto. Shiravana Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasyan Sakyan, Archana, Vandana, Atmanivedana, enfim, os 9 principais processos devocionais. Não é emoção, é devoção, aquele que faz dessa forma. Continuando aqui a leitura. Vamos parar por aqui, amanhã à noite. Amanhã à noite não, amanhã à noite é sábado. Então, de sábado nós estamos lendo o Raskananda Prabhu. Ele vem de sábado, ele está lendo o Sri Chaitanya Bhagavata. Então, mas no domingo à noite, se não tiver ninguém novo, nós vamos continuar essa leitura. Se tiver alguém novo, nós vamos dar uma aula básica, talvez até leia alguma coisa, mas é uma aula básica para a pessoa compreender o que é a consciência de Krishna. Mas, de qualquer jeito, ou domingo à noite ou segunda à noite, nós voltaremos para essa leitura aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Eu vou olhar agora, se alguém comentou algo ou perguntou algo. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto, ninguém perguntou nada, ninguém comentou nada. Então, vamos lá, todos juntos, cantar Nama Sankirtan Hari Harai.
Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Namaha Jadavaya 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 Namaha Govinda Ram Shiva Dusudana Gopala Govinda Ram Shima Vishnuda Hari Govinda Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Sivasadi Gaur Bhaktavinda Radha Shiva Sati Gora Bhaktavinda Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Vignana Savistapura Jai Vinana Savistapura Jai Gosai Jai Gunitara Jai Gosai Sabara Padare Mudara Panchagra Charana Shri Bhagavasandiva Jaya Charana Shri Bhaktasaneva Janame Janame Gore Yogila Janame Janane Molare Avila Jai Gosai Jobe Pratim Koilavaso Jai Gosai Jai Jai Koilavasa Nityananda Korila Prata Radha Krishna Nitya Lila Korila Prata Anande Gola Hari Govinda Anande Golo Hari Raja Vrindavan Anande Gola Hari Govinda Anande Golo Hari Raja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Majaya Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Palma Kodiyata Hari Nama Sankirtana Kore Hari Nama Sankirtana Kore Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari. Jaya Sakinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Sakinandana, Gora Hari. Jaya Sakinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Hoje de manhã acabamos de ler o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Nós vamos ler amanhã de manhã o comentário de Srila Siddhar Maharaj sobre essa conversa, Ramananda Sambhada. Então, nós vamos ler sobre o comentário de Srila Siddhar Maharaj sobre a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Nós temos hoje conosco aqui a Malini Devidasi, o Tiago também conosco aqui, do Mato Grosso do Sul, a Merita Devidasi e o Adipurusha Prabhu, lá do Guarujá. Temos aqui o Ishan Krishna Prabhu, lá do Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma comunidade no Mato Grosso do Sul. Logo, logo teremos uma comunidade lá no Mato Grosso do Sul. Já 2 pessoas estão, tem o Ishan Krishna, que já é iniciado, temos o Tiago também de lá, e se Krishna quiser vai ter uma comunidade lá. Temos também aqui a Annapurna Devidasi assistindo conosco, que mora agora lá na Noruega. Deixe-me ver quem mais está participando conosco aqui. O Arjuna Krishna Prabhu, lá da Venezuela, que mora na Costa Rica. Aqui também Vaishnavi conosco aqui. Eu não sei de onde ela é, mas enfim, está aqui conosco hoje. A Andréia Ferreira também conosco hoje. E também aqui Krishnamurti também conosco. Nunca entrou, nunca vi essa pessoa aqui conosco. Na verdade, eu não sei se é Didi ou Prabhu. Deixa-me ver aqui. A pessoa que não fala também se é Didi ou Prabhu. É um Prabhu. É um Prabhu. Então, Krishnamurti Prabhu está conosco aqui também. Agradeço a todos o Sadhu Sangha, uma boa noite. Dandavati Pranam. Até amanhã de manhã, com o programa da manhã, a leitura, como eu falei, de Srila Siddhar Maharaj. E para encerrar, vocês vão olhar as deidades. Temos aqui também o Panchatattva Prabhu entrou conosco, a Devika também, Devidasi também conosco, só que eles não comentaram nem curtiram, mas participaram em algum momento aqui da transmissão hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém. São essas pessoas mesmo. Então, uma boa noite a todos,